E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos então à nossa penúltima aula aqui do nosso curso de vídeo para iniciantes. Então é a nossa quinta aula extra lá de dentro da nossa plataforma 123 Gravando. E pessoal, hoje o tema da aula tá muito especial porque é uma das coisas que eu mais tinha dúvida de como fazer quando eu iniciei, que é como fazer o fundinho desfocado. Como a gente tem aquela foto com aquele fundo desfocado naturalmente, é pela milimetragem da lente, tem que ser uma lente clara, qual é a distância que a gente tem que estar, eu vou explicar tudo para vocês nessa aula. Dessa aula com certeza vocês vão sair daqui sabendo fazer o fundo desfocado e sabendo um pouquinho mais sobre campo focal. E é exatamente tudo que envolve isso para a gente ter esse nosso fundo desfocado. E também, pessoal, não deixando de mencionar o nosso curso 123 Gravando, que está com uma oferta especial de lançamento. Essa aula, inclusive, é lá de dentro da plataforma. Então, dá uma olhada no link da descrição se vocês se interessarem por essa aula, por muitas outras aulas, porque tem mais de 140 aulas lá, mais de 25 horas de conteúdo, cursos de edição de Final Cut, Premiere, enfim, é uma infinidade de conteúdos. Se vocês quiserem saber mais, o primeiro link é da descrição. E também vou falar aqui da nossa certificação, que lembrando que nesse som vai aparecer o dígito dessa aula, vocês vão ter que juntar com os dígitos das aulas extras até agora, e o da nossa última aula, que semana que vem eu vou mostrar para vocês como vocês conseguem o certificado de vocês completamente gratuito. Certo, pessoal? Então vamos para a nossa aula, vamos falar de campo focal e vamos ver como é que a gente faz esse fundinho desfocado. Bora lá! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje a gente vai falar do foco. A gente já falou de duas propriedades aqui no nosso curso, que uma é a abertura do diafragma e a outra é a nossa propriedade de zoom óptico mais especificamente, e agora a gente vai entender como essas coisas se relacionam com o nosso campo focal. Bom, a gente vai começar vendo a relação entre essas características para a gente decidir se a gente vai utilizar o foco manual ou um foco automático. Mas primeiro, para a gente entender essa questão do nosso campo focal, né, do nosso foque e do nosso desfoque, a gente primeiro precisa entender uma coisa chamada profundidade de campo. Nossa profundidade de campo, ela é essencialmente a área que a gente tem de foco na nossa cena. Ela pode ser maior ou menor, dependendo de algumas propriedades. Quanto maior essa nossa área de foco, menos desfoque eu vou ter do fundo. Ou seja, se eu tenho uma área de foco maior, eu tenho menos destaque do sujeito em primeiro plano para o que está atrás dele. Se eu tenho uma zona de foco menor, ou seja, uma profundidade de campo mais curta, eu vou ter um desfoque muito maior do meu fundo em relação ao meu sujeito, porque essa profundidade de campo ela é mais curta. E ela depende justamente de três fatores que a gente já falou aqui no curso, mas agora a gente vai ver como é que é a relação entre esses três, sendo eles a abertura do diafragma, a milimetragem da nossa lente e a distância que a gente está em relação ao nosso plano. Bom, vamos começar então com o primeiro que a gente já falou e a gente já está bem treinadinho, que é a nossa abertura do nosso diafragma. Lá na nossa aula de diafragma, a gente viu que quanto mais aberto o nosso diafragma, ou seja, quanto menor esse nosso número de F, mais desfoque a gente vai ter, ou seja, uma profundidade de campo mais curta, ou seja, tem muito menos coisas em foco na nossa cena, em compensação nosso desfoque vai ser muito maior, e se a gente tiver uma abertura mais fechada, nosso diafragma ele for mais fechado com Fs maiores, como F16, F22, essa nossa questão da profundidade de campo ela vai ser maior, ou seja, a gente vai ter em foco o nosso sujeito, mas essa área de foco ela vai ser maior, ou seja, em compensação nosso desfoque de fundo vai ser menor. Mas quando a gente falou do zoom, a gente também está falando dessa propriedade da nossa profundidade de campo, da nossa área de foco e desfoque. Na milimetragem, a gente tem exatamente o mesmo conceito. Em lentes mais grande-angulares, ou seja, milimetragens mais baixas, como 18, 24, 15 milímetros, a gente vai ter uma profundidade de campo mais alta, ou seja, a gente vai ter mais área em foco da nossa cena, em compensação de desfoque menor atrás, e quando a gente entra em lentes teleobjetivas como 70, 100mm e 200mm, a gente vai ter uma profundidade de campo muito mais curta, ou seja, a gente vai ter um desfoque muito maior e a região de foco ela vai diminuir muito. E o nosso último elemento aqui é a distância da nossa câmera em relação ao que está sendo fotografado. Quanto mais próxima a nossa câmera do nosso sujeito, a gente vai ter uma profundidade de campo mais curta, ou seja, a gente vai ter muito mais desfoque atrás, a gente traz muito mais destaque para o que está no primeiro plano, em relação a se eu fotografasse isso com a minha câmera mais longe do objeto que está sendo fotografado e que está sendo focado. Eu acho que isso é bem importante a gente ressaltar. Se a minha câmera está muito longe do objeto que está sendo focado, a gente tem uma profundidade de campo muito mais comprida, e então a gente tem muito menos desfoque de fundo em relação ao que está em foco na nossa cena, e a gente podendo entrar até em campos aí hiperfocais. Campo hiperfocal
focal é basicamente onde, a partir do elemento de foco, onde a minha câmera está focando, tudo a partir desse elemento vai ficar em foco, ou seja, eu já não vou ter mais desfoque de fundo. Bom, maravilha, agora a gente já entendeu o que provoca o nosso foque ou desfoque na nossa cena, como a gente trabalha essa nossa profundidade de campo em cada um desses 3 elementos. É basicamente agora, eu gosto de fazer muito essa analogia em relação à nossa pirâmide da exposição que a gente viu até agora, onde a gente joga com cada um desses elementos, no caso da pirâmide da exposição, para medir a luz dentro da nossa câmera. É a mesma coisa com o nosso foque e o nosso desfoque. A gente vai jogar com cada um desses elementos, a combinação dos 3, para determinar o nível de foque ou desfoque que a gente quer na nossa cena. Por exemplo, assim, pessoal, se a gente usar uma lente em f22, que é uma abertura super fechada, onde a gente sabe que a gente vai ter tudo em foco, mas, em contrapartida, se eu tiver com uma milimetragem acima de 50 milímetros, entrando no teleobjetivo, e eu tiver super próximo do que eu quero fotografar, eu mesmo assim vou ter desfoque, porque eu vou estar utilizando de 2 elementos que provocam muito desfoque, que é a minha câmera próxima do meu sujeito e a questão da minha milimetragem. Eu vou ter muito desfoque por essas propriedades e eu vou ter em contrapartida o f22, mas ele não vai ser o suficiente, dependendo do quanto a gente medir essas coisas, né, para eu ter uma cena toda em foque. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E eu ainda posso manter meu nível de desfoque com uma lente grande angular, por exemplo, que as pessoas falam que não podem ser desfocadas. Eu posso. Se eu mantiver a minha lente próxima ao meu objeto, extremamente próxima, que é um elemento de desfoque muito grande, e combinar isso com uma abertura super rasa, por exemplo, um f3.5, um f2.8, um f1.8, que traz também aquele elemento de desfoque muito forte do meu diafragma, mas tem uma lente grande angular que não dá muito desfoque, eu ainda assim vou ter muito desfoque na minha cena, porque eu estou utilizando de 2 elementos que me dão muito desfoque para um elemento que não me dá tanto. Então, mesmo assim, eu vou ter mais puxado para o desfoque. Então, pessoal, é por isso que quando a gente fala de uma lente 1855, que as pessoas às vezes não gostam muito da 1855 por ter um diafragma muito fechado, esse que vai em um f4, não é um diafragma que produz muito desfoque, dependendo da distância, a gente pode combinar esses outros efeitos. Eu consigo produzir desfoque com a 1855. O que eu vou fazer com ela? Eu vou colocar em 55mm, que já é uma lente já mais puxada para o teleobjetivo. Eu vou chegar muito próximo ao meu sujeito, ou seja, eu estou utilizando 55mm e eu estou muito próximo do meu sujeito, ou seja, eu estou utilizando de 2 elementos de desfoque para compensar a alta abertura que eu tenho ali em 5.6, em 55mm, que não é uma abertura que me dá muito desfoque. Mas eu estou usando 2 elementos de desfoque contra um de maior profundidade de campo, mais um de foque, e eu consigo mesmo assim ter uma imagem desfocada. Vamos ver se vocês já estão bem treinadinhos. Se eu tiver uma lente 85mm ou uma 200, vamos pegar uma 200mm em f1.8, e eu estiver muito longe do meu sujeito, eu vou ter foque ou desfoque? Eu vou ter um desfoque na minha cena. Por quê? Porque eu estou utilizando de 2 propriedades que me dão muito desfoque, que é a abertura de diafragma super alta, super aberta, e uma milimetragem muito fechada, uma lente super teleobjetiva como 200mm. Eu vou ter 2 elementos de muito desfoque, por mais que eu esteja longe do meu sujeito, que me dá uma profundidade de campo maior, eu ainda assim não vou conseguir brigar com esses 2 elementos predominantes de desfoque. Então, mesmo assim, eu vou ter desfoque. Não sei se deu para entender muito bem, a gente também pode jogar isso com o lado do foque. É basicamente a gente ir medindo esses 3 elementos para a gente medir o nível de desfoque ou foque nas nossas cenas. Pratiquem para vocês verem como vocês vão se adaptar rápido a essa metodologia e como é melhor a gente entender dessa forma quando a gente quiser montar uma cena com desfoque. Então, pessoal, agora que a gente já entendeu a questão do foque e do desfoque, da nossa profundidade de campo, a gente pode começar a responder aquela pergunta que é um foco manual versus o foco automático. Em geral, para a gente também responder essa pergunta, a gente tem que perguntar o quão bom é o sistema de autofoco da tua câmera. Enquanto na fotografia a gente quase não se preocupa com isso porque a gente tem sistemas de autofoco muito bons, a gente quase nunca fotografa em foco manual, no vídeo a gente vai querer repensar um pouquinho de repente isso. Nós temos hoje tecnologias de autofoco muito boas, por exemplo na Canon, quando ela conta com Dual Pixel, então cuidem nisso, vejam se a câmera de vocês possui Dual Pixel, se vocês estão pensando em comprar um equipamento da Canon, vejam se ele tem o Dual Pixel Autofocus, que é o sistema de autofoco da Canon, que ele é super rápido, ou seja, eu consigo me mover, ele me acompanha de forma super rápida. Câmeras da Sony, da linha Alpha, já também tem um autofoco muito bom, então são câmeras que eu tranquilamente utilizo o autofoco. Mas nós também temos câmeras, e é por isso que a gente de repente vai ter que pensar um pouquinho no vídeo, onde elas não têm um sistema de autofoco tão bom. Por exemplo, as câmeras da Canon, que não possuem o Dual Pixel Autofocus, tecnologia justamente para o vídeo, e a gente tem um sistema de focalização normal da Canon, que é, por exemplo, essa M50. Eu estou filmando ela em Full HD, eu tenho a tecnologia do Dual Pixel Autofocus, ela tem a opção de filmar em 4K. Porém, se
eu mudo para o meu 4K, eu perco a função do Dual Pixel Autofocus e eu só tenho um autofoco normal da Canon, que é bem ruim, bem ruim mesmo. Ela fica constantemente procurando foco, não se acha, então eu não posso confiar num autofoco onde ela vai ficar 2 segundos focado e vai perder foco, ficar procurando uma imagem com foco. Filmagens assim são bem ruins de assistir, então normalmente quando eu tô filmando em 4K, aí eu repenso e eu normalmente filmo em foco manual, onde eu seto meu foco manualmente ali, eu sei toda cena vai ter em foco, mas isso quando eu tô em 4K. Quando eu tô em Full HD ou resoluções mais baixas ou outros frame rates dentro do Full HD, tudo foco automático. Mas eu acredito que as pessoas também perguntem do foco manual justamente porque a gente começa a ver produções mais profissionais, como cinema, a gente vê as câmeras de cinema e lentes de cinema. A gente não possui nenhum sistema de autofoco nas câmeras de cinema, nenhum sistema de autofoco nas lentes de cinema, e a gente, confia tanto para lentes e câmeras mais de documentário, essas coisas. Como é que funciona? É porque dentro do cinema a gente está pensando em uma produção com não sei quantas pessoas, e existe uma função dentro do cinema que se chama justamente o foquista. Existe uma pessoa específica só para ficar mexendo no foco manual da câmera. Porque como a gente viu na questão do vídeo dos movimentos de câmera lá atrás, a gente vê que a função do foquista também serve como uma linguagem. A gente pode chegar numa cena, como a gente viu lá no movimento de câmera, e a gente tem o nosso sujeito em foco, ele olhou para um objeto, a gente pode simplesmente alterar o foco para um primeiro plano e mostrar o objeto que estava desfocado em foco, para a gente fazer parte da nossa linguagem ali. Então, existe também, quando a gente está falando de uma produção mais cinematográfica, uma coisa um pouco mais, onde a gente tenha mais pessoal, aí a gente vai querer também filmar em modo manual, mas daí são coisas muito além do que a gente está vendo aqui. A gente normalmente aqui está falando de produção de um homem só, onde eu filmo, eu foco, eu tenho que cuidar do meu enquadramento, eu tenho que cuidar tudo. Então, para isso, a gente vai sempre querer utilizar o foco automático. Salvo alguns momentos que eu não vou também totalmente demonizar o foco manual aqui, que eu também utilizo. Por mais que eu seja produção de um homem só, eu utilizo o foco manual justamente para alguma linguagenzinha ou outra que eu quero fazer ali dentro do meu vídeo. São duas funções para qual eu uso o meu foco manual. A primeira delas é, eu quero fazer uma transição onde eu tenha tudo em desfoque na minha cena, ele vá lentamente focando na minha cena. Para isso, eu ligo o foco manual da minha câmera, eu giro todo o meu anel de foco até eu desfocar toda a minha cena e com o REC ligado, com a cena gravando, começando a gravar com aquilo tudo desfocado, eu vou lá e ligo o foco automático da minha lente, ou seja, ele vai já procurando foco. Eu tenho esse movimento muito legal em pós, ali eu tenho esse movimento muito legal no meu vídeo, que é tudo saindo de foco e tudo entrando em foco na cena. Isso é um movimento bem legal para ser feito, de uma forma bem criativa. E um outro também que é bem comum que eu faço é, quando eu tenho aquele movimento de push-in, que a gente já falou lá dos movimentos de câmera, que é aquele movimento onde eu vou com a câmera em direção ao meu sujeito, tem uma forma muito criativa da gente fazer isso, que funciona muito bem, que é, eu pegaria, cravaria meu foco aqui na carne e mesma coisa com as taças, a gente vai inverter esse clipe em pós. Demais. Então a gente pode vir aqui, cravar o meu foco na carne, liguei o foco manual, tô com o meu foco cravado e... Mas é isso, pessoal. Eu só quero que vocês pensem em foco automático e foco manual justamente ao que serve a história de vocês. A gente sempre volta nesse ponto que no curso eu vou muito bater nessa tecla aqui com vocês, que é Story is the King. Se é um take mais criativo, mas faz algum sentido, como eu falei, da noiva segurando o buquê e eu seto o foco para os olhos dela, então eu vou chegando próximo desse buquê tudo desfocado e o meu ponto de foco ele crava exatamente quando ela me olha, quando ela olha, para do buquê e olha para mim. Isso é fenomenal. Serve a minha história, serve aquele propósito. Eu vou usar o foco manual para isso, eu vou usar o foco automático 99% do que eu estiver filmando, justamente por confiar muito no foco automático. Então, só pensem na questão da história de vocês e se serve a história de vocês. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham entendido da questão de profundidade de campo, campo focal, desfoque, toda essa questão e do porquê utilizar um foco automático ou um foco manual. Isso aí. Até a nossa próxima aula. Um abraço.